Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações da Visa, empresa negociada na Bolsa de Nova York, que tem uns bons resultados publicados recentemente. A gente vai ver a evolução aí do seu lucro, o seu pagamento de dividendos e vamos fazer uma comparação dela com a Mastercard e também a Nacional Cielo, né, para ter uma ideia aí de como é que se comportam essas empresas que são as principais bandeiras de cartão de crédito, a Visa e Mastercard no mundo, né, e a Cielo também no Brasil. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com algumas informações iniciais sobre a Visa, né? Essa é a posição dos principais acionistas. A Vanguard Group, né, possui a maior posição na empresa com 8,9% e a BlackRock com 7,9%. Em termos de regiões, né, os Estados Unidos é responsável por 49% do resultado da Visa. 51% vem de outros países no mundo todo. É uma empresa global, tem alcance global, né? Então é natural. Aí chama atenção o fato dos Estados Unidos responder por praticamente a metade do resultado. É realmente um dado bastante curioso. Vamos falar então dos dados financeiros, né? Receitas, EBITDA e lucro. A gente tem nesse gráfico aqui a evolução do resultado desde 2017. 2019 foi um ano que teve uma ligeira queda, mas de modo geral a gente vê o crescimento, um crescimento bastante importante aí de resultados a cada um desses 6 anos. Comparando os resultados trimestrais, a gente tem ali uma evolução também, né? Tanto receita quanto lucro. Então, é uma empresa que tem performado muito bem e tem tido uma melhora significativa de resultados ao longo dos últimos anos. Abrindo então agora a participação desse resultado, a gente tem 35% do resultado vem da área de processamento de dados, né? 32% serviços e 26% de transações internacionais. E esse gráfico é o gráfico que eu considero mais interessante para o acionista de Visa, né? A gente vê desde 2013 uma evolução significativa do lucro por ação, saindo de 2 para a casa dos $7. O payout caiu significativamente, né, a partir de 2015. Então a gente observa ali que o pagamento de dividendos para o acionista não acompanhou esse crescimento dos resultados que a gente verificou em Visa. Então, se a Visa passar a pagar, né, um payout um pouco maior, certamente aí o acionista vai ter um rendimento futuro bastante interessante. A dívida da empresa apresenta uma característica bem controlada. Nos últimos 4 anos, ela se manteve estável. E o valor patrimonial apresentou um crescimento entre 2017 e 2023. Agora vamos falar aí das informações divulgadas recentemente pela Visa, né? Esse gráfico é bastante interessante que compara o crescimento anual de 2023 em relação a 2022. A gente teve aí o início do ano de 2023 um crescimento bastante acentuado em relação ao ano anterior, depois ficou num patamar mais estável aí, bem mais baixo, né? De certa forma, uma recuperação aí do uso de cartão de crédito. As transações também, né, tiveram um crescimento menor, né, na casa de 10%. A gente tem aqui o total de cartões, né, emitidos de 4 bilhões e 260 milhões de cartões em 2023, um crescimento de 7% no ano. E temos em termos de previsão, né, a gente tem ali uma expectativa de crescimento, né, de praticamente estável, né? Ele chama aqui de flat, né? Ele vai manter aí os resultados em linha com o que vem sendo praticado.
O fluxo livre de caixa, né? Então a gente tem um fluxo livre de caixa aí da casa de 19 bilhões de dólares, né? E aqui um detalhe interessante que ele usa 12 bilhões para recompra de ação, então por isso a gente vai ver um pouco mais à frente a valorização das ações da Visa, né? Que também gera um retorno para o acionista, e 3,7 somente em pagamentos de dividendos. Algumas informações recentes a respeito da empresa, né? O Yahoo Finance, né? Trazendo a informação, né? Em que você deveria estar positivo em relação às projeções da Visa, né? Outra notícia, né? Especulando se até 2030 a Visa será uma ação aí de uma empresa de $1 trilhão, né? Outra informação compilando que no último ano ela valorizou 25,6%, foi um bom rendimento aí para a ação, né? Mastercard e Visa, né? Uma especulação do Seeking Alpha, né? Considerando aí se os consumidores, né, continuarão gastando significativamente em 2024. E uma outra notícia do mesmo site, né, trazendo o seguinte: não é uma empresa de grande valor, né, mas ela tem um crescimento muito forte e margens bastante relevantes. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe agora sobre esses dados. Esse gráfico aqui mostra então o valor da ação da Visa ao longo de 10 anos. Ela saiu aí de 50 para 250 dólares, é um crescimento aí, multiplicou por 5 ao longo de 10 anos, então um crescimento bastante significativo. Se a gente calcular o valor intrínseco, ele está ali naquela casa dos 50 dólares, né, usando a fórmula de Graham. Então a gente observa ali que de fato, né, a ação ela está bastante valorizada em relação aos seus fundamentos, né? Mas mesmo assim, né, a média dos analistas aponta ainda por uma valorização adicional na ação, e tem analista considerando a ação a mais de 300 dólares. 89%, quase 90%, recomendam a compra nesse momento. Lembrando que essa é só a compilação dos dados dos analistas da ação. Quando tentamos trazer a relação preço-lucro, né, a empresa já foi negociada a valores bem altos, né, já está em uma faixa um pouco menor, né, mas ainda assim podemos considerar aí um valor bastante elevado de relação preço-lucro. E vamos comparar agora a Visa com outras empresas, trazendo aqui a Mastercard, a PayPal, a American Express, né, também famosa empresa americana aí, né? O Mercado Livre, que tem o Mercado Pago, né, que é uma forma também de pagamento digital, e trouxe aqui nessa lista a Cielo, que é a representante nacional aqui nesse setor, né? Também é uma emissora de cartões, né, de crédito e débito. O dividend yield da Visa é baixo, 0,7%, né? A sua relação PL está na casa de 30 nesse momento, bem mais alto, né, do que Cielo. Então a gente observa basicamente assim o entendimento do mercado, né, para Cielo, que é uma empresa muito menor, né, ele está pagando uma relação preço-lucro bem baixa, inclusive 6,5 é um valor bem, bem reduzido, porque o mercado de fato, né, está esperando aí para ver uma recuperação da Cielo, né, que pode demorar um pouco mais. Já a Visa e Mastercard, ela tem um resultado muito mais consistente, um porte muito maior, abrangência muito maior, então o mercado valoriza muito mais a ação. E aqui nas margens, né, se a gente observar, a margem líquida da Visa de 53%, maior que a do Mastercard de 45%, né? Então é uma margem bastante elevada da empresa. Agora vamos comparar aí, pegar Mastercard, Visa e Cielo, né, para ter uma ideia de como são os dados principais dessas empresas. Então a Visa é uma empresa aí que em 9 meses fatura 24, quase 25 bi de dólares, a Mastercard quase 19 bi, a Cielo 7,8 bi de reais, né? Trazendo aí para a mesma base, vamos converter a Cielo em dólar, né? Então é 1,6 bi. Daí dá para ter uma ideia, né? A Visa é mais de 10 vezes a Cielo, né? O lucro líquido da Visa de 13 bi, 8,4 na Master e 386 milhões de dólares na Cielo.
Patrimônio de 38 contra 6 da Mastercard. A Mastercard tem um patrimônio relativamente, proporcionalmente mais baixo, até por isso o ROI dela parece mais alto, e o da Cielo de 2,8. Então essa proporção a gente percebe ali que a Visa é mais de 10 vezes a Cielo, né? Fluxo de caixa operacional de 16 bi na Visa, quase 8 bi na Mastercard e 226 milhões na Cielo. Em termos de dividendos, né, a Cielo paga proporcionalmente mais, mas o valor é bem baixo, né, se a gente comparar com a Visa. A Visa paga quase 3 bilhões de reais de dólares, né, em dividendos. E tem um forte programa de recompra de ações. E isso também leva valor para o acionista. Então a gente percebe que dentro dessa área, a Visa é sem dúvida a maior empresa delas aí, a que tem apresentado os resultados mais consistentes ao longo do tempo. E se você quiser investir em Visa, mas sem abrir uma conta no exterior, a gente tem uma BDR, Visa 34. A ação da Visa valorizou 22% ao longo do último ano, né? Enquanto a Visa 34 valorizou 15,7%, tem o efeito do dólar ali que traz um pouco para baixo o resultado. E uma ação equivale a 20 BDRs, o volume de 4,1 milhões de dólares nos Estados Unidos. Na BDR até que não tem uma liquidez tão baixa assim, de 0,9 milhões de reais. Então é uma opção para o investidor que pretende investir em Visa, mas sem tirar o dinheiro do Brasil. Vamos finalmente trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Visa. É uma empresa de alcance global, um porte realmente impressionante. O crescimento consistente de lucro nos últimos anos, pagamento de dividendos, não acompanhou esse aumento, então é um ponto de ressalva, mas em compensação ela gerou valor ao acionista fazendo recompra de ações. Dívida sobre controle e crescimento do valor patrimonial da empresa. É uma empresa que tem margens bem elevadas. Do lado negativo, a relação de preços estão elevadas, refletindo esse resultado, né, da empresa ao longo dos anos, e o dividend yield em um patamar bastante baixo, menos de 1%. O payout, né, é baixo, né, por conta de decisão da empresa, né, e a queda no valor transacionado ao longo do ano passado também é um ponto aí que pode eventualmente despertar atenção aí para o investidor de Visa. Bom, o que tínhamos para falar da empresa era basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, se esse material ajudou em seus estudos ou vai te ajudar a buscar maiores informações da empresa, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante na divulgação desse tipo de informação.